Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a gente aí. Hoje é dia 22, sábado, estou aqui na cidade de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, e vamos gravar o primeiro vídeo aí pra gente estar postando agora meio-dia. E vai ser um videozinho curto, porque aqui eu estou usando essa internet aqui, mas a internet eu acredito que não, para editar vídeo, para ficar arrumando, não vai ser tão rápido. Então vou procurar fazer vídeos rápido e a gente vai estar sempre batendo papo, tá? E não tem como eu colocar os versículos também aqui, porque eu estou usando o celular. Quando eu uso o computador, aí dá. Ó, inclusive tem até um amigo meu aqui, ó, ele aqui, ó. Olha, ele tá aqui, ó. Lorou. Ele vai estar falando com a gente também aí, assobiando aí, tá bom? Brincadeira, acabei de acordar, viu? Então você já não começa a me irritar logo cedo não, que você sabe que eu já solto os cachorros aí. Veja bem, Gálatas capítulo 1, versículo do 6 em diante, Paulo disse assim. Gálatas, estou utilizando a minha bibliazinha NAA, Nova Almeida Atualizada. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo do 6 em diante. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo falou isso semana passada? Esse escrito que Paulo falou o ano passado? Não, gente. Isso aqui foi falado há quase 2000 anos atrás. Paulo estava falando para eles, os irmãos gentios, naquela data, naquela época, que se algum deles estivesse falando de outro evangelho, o que é evangelho? Evangelho é as boas notícias do reino de Deus que estava por vir, estava próximo. Claro, nos dias de Paulo, o evangelho ele deveria ser pregado porque o reino de Deus estava próximo. Aí a pessoa entra, tá vendo? Esse evangelho que vocês estão falando aí, o evangelho eterno, é outro evangelho. Mas como que pode ser outro evangelho se está em Apocalipse 14? Paulo alcançou aquela época que João estava na ilha de Patmos? Paulo alcançou isso? Não, Paulo foi decapitado antes, Paulo foi decapitado ali pelo ano 67, 68, 66, porque eu não acredito nessas datas que esses doutores falam. Então foi de 68 para trás que Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça de Paulo. Então quando foi estabelecido o evangelho eterno na ilha de Patmos, Paulo já não estava entre os vivos, os carnais, ele já tinha ido, o espírito dele já tinha voltado para o reino espiritual. Pedro tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Então não misture Lé com Cré. Não misture Lé com Cré. Quando você lê isso aqui, não seja um religioso, um antiquado, um religioso arcaico, velho e caduco, que fica acreditando, não, esse evangelho que você está falando é outro. Não, o evangelho que eu falo é o eterno, é isso que eu falo, somente isso. Porque está na Bíblia, está escrito. Se você for lá em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, no juízo do ano 70, quando Jesus voltou e julgou os israelitas, o que aconteceu? Aqui, ó, tá até separado aqui, ó. Aqui, ó, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a nação, tribo, língua e povo. E no versículo 7, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Aí eu te pergunto, esse vai julgar foi para o nosso tempo ou foi nos dias que João estava na ilha de Patmos, hein? Paulo, quando João falou desse evangelho eterno, Paulo estava vivo? Não mais, já tinha ido. Você entende? O que nós aqui estamos falando, o evangelho eterno, o que significa o evangelho? É o reino de Deus estabelecido. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, diz que o evangelho dele, o evangelho eterno, o reino dele foi estabelecido aonde? No espírito das pessoas. Os homens, as pessoas só conseguem amar, ter compaixão, misericórdia, por causa do evangelho eterno. Sem o evangelho eterno, não consegue fazer nada. As pessoas não têm, como que pode falar? As pessoas não têm esse amor, não têm esse carinho, tá bom? Então eu vou encerrar esse pequeno vídeo agora.
Mais tarde nós estaremos por aí dando uma volta aqui na cidade. Vamos gravar uns videozinhos bacana, tá bom? Não esquece, se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Falando da palavra de papai, falando da palavra do nosso Criador, do Pai do nosso Espírito. Olha, o Louro tá querendo falar, o Louro tá querendo pregar aí, ó, pra vocês aí, viu? Não é outro evangelho não, é que Paulo não alcançou esse evangelho eterno. Tchau.